É um grande prazer estar aqui novamente, hoje aqui no TV Mulher, falando sobre o câncer de ovário. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre os nossos ovários. Como vocês podem ver nessa figura aí na tela, os ovários são glândulas localizadas ao lado do útero, um de cada lado, e são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais. Eles são formados por folículos, onde estão as células reprodutoras ou óvulos. As mulheres costumam se preocupar bastante com os cânceres ginecológicos, principalmente o câncer de mama. Mas o câncer de ovário é importante porque, além de ser o terceiro tipo de câncer mais frequente na área ginecológica, é o mais grave, uma vez que é o que mais leva à morte, porque na grande maioria dos casos, os sintomas só vão surgir numa fase muito avançada da doença. E aí, mesmo diagnosticado, a taxa de sobrevivência é baixa. A maior parte dos cânceres de ovário aparecem após os 40 anos, principalmente no período da pós-menopausa, mas também pode ocorrer em mulheres jovens. Existe um risco aumentado para o desenvolvimento de câncer de ovário. E não é só um, são vários. E entre esses riscos nós temos a história familiar e genética. São aquelas mulheres com antecedentes familiares de câncer de mama ou de ovário, principalmente se for parentes de primeiro grau, mãe, irmão ou filha. Por exemplo, eu teria um risco aumentado de ter um câncer de ovário se a minha mãe, a minha irmã ou a minha filha tivessem tido câncer de mama ou câncer de ovário. Caso você tenha um histórico familiar de câncer de ovário ou de mama, você pode conversar com seu médico sobre fazer um exame de sangue que pesquisa as mutações genéticas nos genes BRCA1 e BRCA2, conforme eu já falei num outro programa aqui no TV Mulher. Mulheres inférteis que não conseguem engravidar espontaneamente, o tabagismo, o fato de já ter tido câncer de mama, o uso de terapia de reposição hormonal, a obesidade também são fatores de risco para o surgimento do câncer de ovário. Mas, assim como existem os fatores que aumentam o risco para que você tenha um câncer de ovário, tem também fatores que protegem a mulher do seu desenvolvimento. E esses fatores são o fato de a mulher já ter engravidado e amamentado e o uso das pílulas anticoncepcionais. No câncer de ovário, os sinais e sintomas são muito pobres. E como eu já falei, nas fases iniciais não costuma dar nenhum sintoma, mas algumas pacientes podem se queixar de um maior volume abdominal, que é aquela barriga inchada, um maior número de vezes que sente vontade de urinar, um desconforto ou dor na barriga, intestino preso, dor durante a relação sexual, falta de apetite, perda de peso, fadiga, dor nas costas, sangramento vaginal irregular, entre outros. Vale ressaltar que esses sintomas também podem ocorrer em mulheres que não têm câncer de ovário. São sintomas muito inespecíficos, o que também dificulta o diagnóstico precoce. No exame pélvico, nós médicos, às vezes poderemos sentir o ovário aumentado de tamanho ou com uma tumoração, mas o melhor exame para o diagnóstico é o ultrassom transvaginal. Em alguns casos, nós precisamos complementá-lo com a tomografia computadorizada e às vezes também com a ressonância magnética. Também fazemos exames de sangue para detecção de um marcador tumoral chamado CA-125, mas com a biópsia é que nós vamos ter o diagnóstico definitivo. Uma vez feito o diagnóstico, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. A cirurgia é o principal tratamento, porque além dela possibilitar o tratamento, ela faz com que a gente faça o estadiamento da doença, que é saber o quanto que o câncer está espalhado no corpo. Além da cirurgia, faz-se também quimioterapia. Em alguns casos, associamos também a radioterapia. Não existe, infelizmente, nenhuma maneira de prevenir o câncer de ovário, pois não existem testes de detecção precisos e seguros para que seja realizado a sua detecção precoce. De qualquer maneira, jamais deixem de fazer sua visita periódica ao ginecologista, pois uma vez que a sintomatologia é muito pobre nas fases iniciais, mesmo que você ache que tudo está bem, é sempre bom ouvir a opinião do especialista.
Isso é o que eu tinha para estar falando com vocês hoje sobre o câncer de ovário. Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, enviem para o endereço que está aí na telinha e cuidem bem do seu corpo porque ele é seu principal instrumento. Eu desejo para vocês uma semana maravilhosa e não se esqueçam que eu vou estar aqui na próxima semana no TV Mulher te esperando para falarmos sobre incontinência urinária e os esforços. Tchau!